Começando mais um RG Connect. Hoje a gente está com duas pessoas bem importantes, né? Então, para nós, como parceiros, que é o pessoal da BW, Fábio e Ian, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o mundo do e-commerce. Desafios, tendências, erros e acertos que a gente vê, né, no dia a dia do nosso negócio. Então, vou deixar eles se apresentarem, mas primeiro, obrigado. Obrigado pela presença. É um prazer tê-los aqui. É uma coisa que a gente já estava conversando há algum tempo já, né? A gente tem uma parceria aí de alguns anos e a gente sabe como é que é a agenda é corrida para todo mundo e dessa vez eles estavam subindo para um evento, eu não, fica por aqui que a gente já vai trocar uma ideia. E aí a gente tá aí. Fábio, quem é o Fábio? Como é que o Fábio começou a BW ou está na BW, né? Então, te apresenta para nós aí. Legal. Guilherme, antes de mais nada, eu queria agradecer, né, o convite, poder estar aqui com vocês. Obrigado. Eu sei que esse convite já foi feito há muito tempo, né? Então, claro, tentando encaixar a agenda, né, do dia a dia. O ano passado foi um ano bem corrido para todos nós, né? Nossa. Então, esse ano a gente muito colocou... e rodamos muito. Demais, cara, demais. E esse ano a gente colocou como prioridade estar aqui, né? Então, para poder começar o ano, né, literalmente com o pé direito. Antes de falar sobre isso, eu queria me apresentar. Então, eu sou o Fábio, sou o CEO da BW. Eu estou à frente da operação da BW Commerce há 19 anos. A BW Commerce é uma empresa que ela nasceu no Rio Grande do Sul, né? Uma empresa gaúcha, que hoje expandiu a nível nacional. A gente hoje está em todo o território nacional, atendendo principalmente as empresas do segmento de joias, semijoias e bijuterias. Uhum. Eu vou falar um pouco mais sobre esse nicho, sobre essa área de atuação. Junto com o nosso time, junto com os nossos sócios, a gente vem enfrentando uma jornada bem interessante, né? O Fábio, ele é uma parte pequenininha do processo, onde ele tem uma responsabilidade muito grande, mas o nosso time é o grande... É quem faz o negócio acontecer. Uhum. Então, o Ian está aqui comigo também, né? Vai se apresentar. Então, eu acho que a gente vai fazer uma troca bem saudável hoje, né? E compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa vivência desses mais de 25 anos, né? A BW tem 25 anos, né? Então, falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que é legal, assim, até pra galera saber, né? A gente vai falar muito... e aí, talvez, esse é um dos motivos pela forma como a gente se conectou, assim. De enxergar o mercado de maneira verdadeira e trazer a verdade para o mercado. Né? Porque a gente sabe, quando a gente está no meio, que se a gente quiser não vender a verdade real para ganhar dinheiro, a gente também conseguiria. Mas a gente, como opção, como propósito, escolhe não. É melhor a gente fazer algo bem feito, duradouro, do que fazer algo que vai durar 3 meses ou 6 meses ou 1 ano. Com certeza, cara. Boa. Yeah. Show de bola. Pessoal, ótimo dia. Muito bom estar aí com vocês, né? E quando o Fábio comentava um pouquinho mais, eu lembrei que quando a gente começou a nossa parceria lá em 2023, né? A gente estava fazendo a apresentação no evento de um outro parceiro e o Gui levantou a mão, já questionando como que é o programa, será que vai dar? E passado já quase 3 anos, a gente estar aqui fazendo um podcast, significa que não só a gente plantou, a gente vem regando todos os dias e a colheita ela é uma consequência do trabalho. E eu acredito muito nisso. Então, para me apresentar um pouquinho, eu sou o Ian. Atualmente sou o sócio da BW, responsável pelo time de relacionamento, desde o processo de implantação, sucesso do cliente, subprodutos, meio de pagamento, transporte, né? E fazendo parte dessa jornada já praticamente 11 anos, né? Tanto que saí como colaborador da empresa e me tornei um dos sócios na virada junto com a Magazord. Isso muito também por conta do trabalho que a gente faz no dia a dia, tentando impulsionar o mercado de joias, semijoias e acessórios. Boa. E é um negócio legal, né? Porque vocês pegaram, e aí a gente tem um público pré-pandemia e um público empreendedor pós-pandemia. Né? A galera que pegou 2020, 21 e 22 achou que ia nadar de braçada, que aquilo ali era pra vida inteira. Verdade. E vocês com 25 anos, né? E muito mais tempo, já... Não, peraí. Vem se construindo, mas existe um desafio. Mas o negócio legal, né, é que a gente, assim, acho que é bem interessante, porque quando a gente se conheceu, eu lembro que eu cheguei em vocês e falei, ó, eu não faço parceria com qualquer empresa, o que importa pra mim é quando dá problema, como é que eu chego em vocês pra resolver esse problema, porque nós, quanto assessoria, quanto impulsionador e quanto agência, a gente sabe que os parceiros querem ter a gente perto, porque a gente é um canal de autoridade e de decisão dentro dos clientes, né, e a gente consegue conduzir isso de uma maneira muito adequada. Mas a gente tem um total cuidado aqui em escolher os parceiros que realmente abraçam junto a causa e estão na mesma causa que nós.
né? Não é uma causa única e exclusivamente de, não, traz para cá porque eu vou te dar X de comissão se esse cara vier. Não. A primeira coisa que a gente olha é, faz sentido ir? Uhum. E depois que vai, qual é o suporte, quais as vantagens e o que o cliente vai ter de benefício indo para lá. Né? Então é uma coisa que a gente... Eu lembro que eu teve falado para ela, tá, beleza, mas como é que, se der problema eu vou conseguir falar com vocês? Aí a gente começou a estruturar alguma coisa. Eu lembro que nesse evento, quando a gente se conheceu, né, Gui? Foi no intervalo do evento que tu chegou e, pô, Fábio, tu é o Fábio e tal, né? E eu disse, pô, e aí, tu é o Guilherme? E a gente começou a conversar e começou a desenrolar uma conversa legal. E eu lembro que chegou um cara, chegou outro cara, chegou mais uma pessoa, e aí chegaram outras empresas, e quando a gente viu, tinha umas 20 pessoas, a gente fez uma roda com 20 pessoas aí, e aí o Lucas lá gritou lá do palco, ô meu, aqui é o evento, não ali. E eu acho que o mais importante de tudo isso, né, Gui, é que a gente se conecta, que nem o Guilherme falou, com empresas verdadeiras. A gente tem um propósito muito grande, desde o nosso nascimento, a gente tem uns pilares culturais que são super importantes, que a gente preserva até hoje, que é a questão da cultura do nosso modelo de negócio, que é a lealdade com os nossos parceiros e principalmente com o nosso cliente. Então, a gente vem entregando o melhor que a gente tem em cada momento. A gente sabe que a BW hoje está num momento totalmente diferente da nossa jornada inicial lá no começo. E que bom, né, Fábio? Porque é maturidade, né? Exato. Isso é a coisa mais incrível, que a gente está em constante evolução e a gente mostra para o cliente que isso é necessário, né? E além disso, a gente vem tratando essas informações com o mercado que a gente trabalha, que é o mercado da joia, que ele é muito tradicionalista, né? Ele é super tradicional, onde a gente tem um grande desafio juntos, né? De fazer com que essas empresas vão para o digital, encontrem um caminho adequado, e não é simplesmente estar na internet. Não é. Eu falo muito que principalmente falando desse segmento específico, é entender que existe uma mudança de comportamento de público e que o modelo de negócio ele tem que ser adaptado. Não virado, né? Tipo, não, vou tudo para lá. Não é isso. Mas como é que a gente faz essa adaptação de continuar o que está dando certo, mas potencializar, principalmente com o digital, o que pode ser potencializado. Né? Perfeito. Dentro de todo esse processo, a gente vem passando também por essa transformação, né? Porque a gente comentou, a gente pegou um ciclo pré-pandemia, pandemia, pós-pandemia, e esse movimento, ele mexeu muito com o mercado, com né? certeza. A gente atua desde sempre com empresas, indústrias, que estão buscando se posicionar no digital. E aí, quando aconteceu a pandemia, foi aquele boom. Todo mundo queria vender no online. Aquele plano que era o plano, nem era o B, Não tava nem no plano. Nem tava no plano. Mas era a única saída, né? Era a única saída. Só que mesmo assim, depois que aconteceu todo esse movimento, ainda tem empresas que não acreditam tanto no digital. Por incrível que pareça. Que naquele momento foi o plano A e hoje deixam de lado, simplesmente não colocam mais tanta força e acabam perdendo um pouco a força do mercado. Aí vem a Edna, né, que é advogada, é enfermeira, começa a vender no digital, tem um TikTok, tem um Instagram bacana, tem um orgânico legal, aí junto com a RG potencializa o resultado e quando vê tá faturando muito mais que grandes indústrias, né? Eu acho que o importante que eu ia estar comentando, a gente definiu alguns perfis de nosso ICP, né, baseado no comportamento do próprio cliente, né, que foi se moldando com o tempo. Lá no início da nossa jornada, a gente tinha 2 perfis que eram os caras-chefe aí, que é o Edgar e a Solange, que a gente chama ela até hoje. O Edgar é aquele dono da empresa, que já tem uma empresa há mais de 30, 40 anos de indústria, ele tem super sucesso no físico, só que ele vê o modelo de negócio dele caindo ano após ano. Por quê? Porque o mercado está em transformação. E quem manda na mudança é o cliente. A mudança de comportamento ela vem ao contrário. Não é a gente que muda o comportamento, é o comportamento que muda a gente. Perfeito, cara. Isso é essencial. E eu acho que é muito importante ressaltar que a gente não determina o caminho. O caminho ele já está sendo traçado pelo consumidor lá na frente. Quem paga a nossa conta, quem paga a conta do nosso cliente e que faz todo esse mercado, né, se transformar. Então, nós como agentes da transformação, né, podemos dizer assim, nós temos um papel muito importante nessa jornada de conduzir as empresas da forma mais ética possível, com a maior coerência possível, mostrando que não é fácil,
Porque todo mundo vende uma ilusão que é fácil, montar um e-commerce é fácil ter sucesso. Cara, passou essa fase. Tem muita galera, muito guru, vendendo ideia fácil. E, na verdade, a gente defende o quê? Que o caminho ele é difícil, que existem dificuldades no dia a dia, só que essas dificuldades elas só podem ser lidadas com empresas sérias que estão aí te apoiando e não colocando empecilhos ou não querendo falar com o cliente, entendendo o momento. Isso tu vivencia direto, né? Direto. Eu te falei, né? A gente tem parceria com empresa que a gente tem, sei lá, 10 clientes em conjunto e a gente não tem retorno quando precisa resolver alguma... Por isso que a gente também fica ressabiado, né? Como a gente fala lá no Sul, né? Ressabiado no sentido de, cara, beleza, eu vou fazer mais uma parceria. Sim. E a plataforma, talvez até ela é uma plataforma boa, só que quando o bicho pega, que nem a gente fala, quem é que vai me ajudar? Onde é que eu chego na pessoa que realmente resolve, né? E a gente tem vários casos. O caso do checkout, lembra? A gente tinha um cliente que o checkout não tava batendo, eu chamei o Ian, preciso da tua ajuda aqui, o checkout não tá batendo, a gente precisa olhar pra isso. Deu uma semana, o Ian ficou monitorando e o checkout, explodiu. Então é isso, a gente aqui do nosso lado, como é que a gente consegue enxergar e como é que a gente tem um apoio do outro lado pra de fato... Ou pelo menos nos direcionar, cara, não, é isso aqui, ou não é isso aqui, ou isso aqui que tu tá falando não faz sentido, a gente tem que ajustar desse lado. Isso. Né? É uma troca que a gente tem que ter, mas no fim do dia é isso, assim, é a verdade para com o cliente, porque no fim do dia é o que eu digo aqui pra galera que trabalha comigo, né? A gente tá lidando com muitas vidas, né? Vida de quem é um empreendedor, vida de quem tá na empresa. E uma decisão errada, por vezes, prejudica muita gente. Sim, demais. Sabe? E às vezes a gente vê clientes chegando aqui que, não, eu tô com meu e-commerce, eu boto 6, 7, 10 mil reais ali pra tracionar e tô vendendo 6, tô vendendo os mesmos 10 que eu tô colocando. Cara, alguma coisa não tá certa. Às vezes é produto, às vezes é posicionamento, às vezes é a própria plataforma, né, que a gente tem que avaliar e olhar. Mas enfim, pra gente só voltar. Como é que surgiu a BW? Legal. A ideia, a concepção, como é que o Fábio, não, putz, tô pensando nisso aqui. A BW, na verdade, ela surgiu há 25 anos atrás. A gente, esse ano está fazendo 25 anos, através de um dos nossos sócios aqui, o Daniel e o René, que eram dois sócios, né, onde eles estavam no momento inicial de jornada. Eles já vinham de uma construção de negócio já de outras empresas. Mas eles eram de tecnologia, Fábio, ou não? Eles eram de joia? Eles eram da tecnologia. Dois desenvolvedores, né, que estavam querendo criar uma ideia ali para o mercado de joia, porque a gente nasceu em Guaporé, que é um dos maiores polos de produção de joias do Brasil. E aí se desenvolvia catálogos digital na época. Então tinha um catálogo digital, onde aquele catálogo ele servia como um modelo B2B para pedidos. Sim. O Fábio entrou há 19 anos atrás, estou fazendo 19 anos agora esse mês de empresa. Eu já vim da indústria, a minha área sempre foi a área de tecnologia. Eu tenho, né, eu vim de formação de análise e desenvolvimento. Eu vinha de uma empresa onde eu trabalhava com a parte de tecnologia, mas eu já tinha uma visão estratégica de planejamento, de estrutura, de dados. Então, quando eu entrei, os guris me convidaram para participar da empresa, trazendo um produto inovador, que era um aplicativo de força de vendas, um Salesforce. Um aplicativo para força de vendas, que eu desenvolvi junto com um amigo meu, né, um super amigo de faculdade, e nós implantamos na empresa onde eu estava. Tipo, cara, eu fui... Sim, a dor que tu tava, não, vou resolver essa dor aqui, e isso virou... Isso, eu fui um dos 50 desenvolvedores, primeiros 50 desenvolvedores de aplicativo móvel do Brasil. Compramos uma linguagem americana, HB++, um CD, e a gente desenvolveu um aplicativo... CD, a galera não sabe, CD, só pra quem não conhece, é uma coisinha redonda que, né, que botava pra poder ler. Eu tô entregando minha idade aqui, não, cara. Eu não ia falar, mas tudo bem, né? Mas tudo bem. Que bom que não era disquete, né? O CD ainda nós damos um desconto. E aí a gente trouxe isso para dentro da empresa e quando eu entrei na empresa, eu trouxe essa aplicação, entrei como sócio ali, né? E, cara, eu olhei e disse, quanta oportunidade. Esse mercado é gigante. E eu estava, nessa época, concluindo um trabalho de faculdade ali e o meu trabalho de conclusão era na área de plataforma de e-commerce. Nossa, há 19 anos atrás. E aí eu tava... E-commerce nem se falava. Eu tinha uma bíblia que estava em cima da minha mesa, que era como o e-commerce ia ser no futuro. Porque naquela época não existia pagamento digital. Não. O sistema de transporte não era como é hoje. Então tudo era diferente. Eu costumo dizer que lá
era puro mato. Literalmente. Então, o que a gente fez? A gente começou a construir uma ideia que o futuro da BW seria uma empresa de tecnologia de e-commerce. Uhum. E transformar o catálogo digital no e-commerce seria Sim. questão de tempo. Uhum. E a gente começou esse trabalho, claro, com todas as dificuldades, né? Logo o Ian entrou, o Ian também, putz, o Ian pegou a minha apostila lá, olhou, pô, foi um dos apoiadores ali, vamos embora, vamos fazer um negócio acontecer. A gente tá falando de uma empresa que tinha 6 colaboradores, 5 colaboradores na época. E a gente foi crescendo ano após ano, a gente chegou a desenvolver até 8 produtos, para a gente ter uma ideia. A gente tinha um núcleo de fotografia de joia, que era específico dentro, núcleo de desenvolvimento de aplicativo Sim, para móvel. subir e estruturar o posicionamento do cara Isso. venda digital direto. Exato. Até que a gente chegou a um determinado ponto da nossa jornada, que é super importante comentar, que a gente fez uma imersão de planejamento estratégico, onde a gente definiu, nós precisamos focar. Uhum. E foi em 2015 para 2017, aí nesse intervalo entre 2015, porque a gente já estava com a plataforma rodando em 2015, foi um grande divisor de águas, né? O Ian já estava na empresa também, onde a gente startou a primeira plataforma de e-commerce para volume grande, para uma influenciadora digital na área de cosméticos, e a gente não estava preparado para isso. Foi o grande... Muita demanda e sistema... Cara, foi assim, ela fazia campanhas no Facebook na época. Nossa senhora. E, cara, assim, grandes volumes. Era uma cliente, assim, que fazia grandes transações. O nosso meio de pagamento, checkout, era o PagSeguro na época. Então, pra gente ter Sim, uma era ideia, só o que tinha. é o que existia, Só que né? tinha na época. Então, a gente tinha muitas dificuldades. Sistema de transporte não se falava, era só correio aí na época. Então, de lá para cá, a gente teve uma transformação muito grande, né? O time foi contratado, a gente inovou, trouxe tecnologia, desenvolveu produto novo. E só fazendo uma comparação com o que tu falou antes da pandemia e depois da pandemia, eu estou falando de um processo que a gente começou a construir a empresa focada no e-commerce e focada no nicho de joias, preparada para a gente decolar junto com os maiores players do Brasil. Porque hoje os nossos maiores concorrentes são gigantes, né? Unicórnio, duplo unicórnio, triplo unicórnio. Então, como é que eu vou competir? Como é que eu vou ter força para competir com esse mercado se os meus concorrentes são gigantes? Eu tenho que ser muito assertivo na dor do cliente. Então, tem que ser muito bom. Né? Muito bom. Então, eu tenho que nichar o máximo possível, eu tenho que trazer casos reais, eu tenho que mostrar que realmente eles estão tendo resultado. Então, essa foi a maior dificuldade. E aí, nesse momento, a gente começou a pensar, eu comecei a estudar 8 anos atrás, processo de fusão, M&A. E aí eu convenci toda a nossa galera, principalmente o Ian, o Thiago, a turma, que, cara, esse é o caminho. Sim, porque a gente não ia ter recursos. É que o grande te engole no fim do dia. Isso Se não tiver recurso, o cara vem e... Ou ele te compra ou ele te mata, né? Isso. É um dos dois. E eu lembro, Ian, só pra gente concluir aqui, eu lembro daquela imagem que o tubarão engole todo mundo no oceano, né? Mas tem uma imagem que representa vários peixinhos se unindo. Ficando que nem maior que o tubarão. E fica maior que o tubarão e devolve o tubarão, né? Então, quando a gente começou a pensar sobre fazer uma fusão ou ter uma preparação para o momento que a gente viveu e está vivendo hoje, a gente teve muito que aprender, né? E a gente continua, né? Numa fase de aprendizado. Até que a gente chegou, né? Na jornada de receber propostas de empresas, a gente recebeu... a gente foi muito assediado pelo mercado, porque realmente a gente estava fazendo um trabalho bem legal. Claro, né? plataforma boa, empresa boa, chama atenção. De grandes players, a gente deu não para players grandes, porque a gente não teve um alinhamento cultural, sabe? Pô, não teve match. Até que em 2022 eu recebi um chatzinho lá no LinkedIn do pessoal da Magazord. Pô, vamos bater um papo aí e tal. E a gente, vamos conversar. Eu nunca fechei a porta, né? Sim, nem deve, né? Isso. Vamos ouvir primeiro pra depois criar preconceito. E a gente conversou, né, cara? E a gente sentiu assim, cara, esses caras estão fazendo uma coisa muito bacana. E eles já fizeram muito do que a gente vai ter que fazer. E a sinergia foi muito grande. Principalmente cultural. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, cultura, propósitos parecidos. Cara, e daí a gente começou a tratativa, né? Então, olhando a BW, da onde ela surgiu, como ela se transformou e como a gente focou, cara, todos os momentos da nossa jornada, o Ian pode falar com maior autoridade, né, Ian? Dessa jornada ali de 2015 para 2017. Foi uma jornada muito desafiadora, né? Porque chegou num momento que a gente tinha a plataforma, mas a gente não conseguia escalar também.
E aí tu começa a questionar, pô, será que a gente vai para um caminho, virar uma agência? Chegamos a cogitar, Sim, vamos se associar a uma plataforma e vamos trabalhar. Porque sim. foi um momento bem desafiador. Tentamos também plataformas de código próprio. E aí foi a grande virada que, de fato, a empresa investiu também, né, em trazer profissionais qualificados para ajudar a construir um produto. E a gente pegou uma pandemia com um produto já estruturado, bem bacana. E depois, com todo esse movimento que aconteceu de fazer parte do Grupo Amazon, a gente potencializou o que a gente faria. Eu acho que a gente conseguiria fazer isso em talvez 10 anos. A gente fez em 1 ano, 2 anos, né? E o que eu vejo, assim, né, do modelo de vocês principalmente, né? Primeiro de tudo, a gente sabe que tinha limitação tecnológica na época. Tinha. O acesso à tecnologia era muito caro, Sim. né? Hoje a gente já sabe, pô, que nem a galera falou, inteligência artificial nunca tinha se falado. Quem tinha era a NASA. Sim. O resto ninguém tinha. Hoje a gente tem por $5. Sim. Sabe, um negócio que é loucura. Então, eu vejo que é muito isso, né? O desenvolvimento da tecnologia e o acesso à tecnologia também travava, né? Sim, Talvez sim. nesse momento. Só que tem um negócio que é muito engraçado, né? A gente tá falando de 2015, quando não tinha Uhum. um sistema robusto para aguentar as transações, que não eram tantas, provavelmente, que nem hoje. Não. E hoje, 2026, a gente ainda tem plataforma que cai Sim. com o mesmo problema. Sim. Né? Então, isso é um negócio que a gente vê o quanto, por mais que o ano passe, o quanto a visão do negócio faz diferença para tu estar na frente e saber, pô, peraí, cara, se cair meu cliente para de vender, se parar de vender dá esse problema e tal. Sim. Então, que é uma coisa que você se preocupa muito com isso também, né? Demais. O que eu posso dizer, Gui, sobre essas questões técnicas, né? O que a gente costuma dizer, né? A gente, nas nossas reuniões, palestras, nas feiras, a gente está em todas as feiras de nicho de joia do Brasil, e a gente conversa com o empreendedor. O empreendedor é bom no negócio dele, no que ele sabe fazer. Sim. Na joia, na venda, na organização, na criação, no desenvolvimento de produtos, no relacionamento com o cliente. Ele não tem uma percepção de tecnologia. Na maioria dos casos, ele não tem. Uhum. Com raras exceções, que tem algumas empresas que estão já com um nível, sabe, mais elevado. Mas tem, mas não é o core do negócio. Não é o core. E nem deve se preocupar. Não. Então, essa terceirização do processo de tecnologia, ela tem que ser dada para uma empresa aonde fala contigo, aonde ela entende a tua linguagem. Uhum. E aí eu entro num detalhe que quando a gente faz as nossas reuniões, Gui, eu não costumo falar de tecnologia. Sim. Eu falo a linguagem que o meu cliente entende. Claro. Então, um exemplo, quando eu vou falar sobre joia, cara, eu tenho muita autoridade. Sim. Ninguém consegue competir com a gente. Ninguém. Por quê? Porque eu nasci na joia. Uhum. A minha família é da joia. Tu sabe a dor, tu sabe onde é que o cara Cara, sabe? eu trabalhei dentro de um banho de joias. Uhum. A minha família tem banho de joia. A minha mãe trabalhou 40 anos dentro de uma indústria de joias. Eu sou italiano, eu trouxe o ouro para o Brasil. Uhum. Então a gente tem a nossa cultura, nosso DNA. Desde pequeno, nosso primeiro emprego foi fazendo chapinha. O que é chapinha? São os elos das correntes. A gente fazia para ganhar dinheiro, para comprar nossas coisas. Então, cara, quando eu falo com um empreendedor do segmento, quando ele começa a falar comigo sobre, cara, eu tenho pronta entrega, eu tenho consignado, eu tenho revendedores, eu tenho atacadistas, eu preciso fortalecer o meu modelo B2B, porque a gente nasceu no B2B, no atacado. Foi a nossa primeira plataforma. Sim. Atendia a indústria, né? Atendia a indústria. Hoje, a gente é muito forte no varejo. Por quê? Porque o varejo que paga a conta. E as empresas, principalmente as indústrias desse mercado, não só da semijoia, mas no ouro, na prata também, estão começando a fazer o processo de D2C, que é a venda... Distribuidor direto, cliente final. Direto para o consumidor final. E é tendência, não tem como escapar, vai ser isso. Nós, inclusive, assumimos um compromisso, e é muito grande, com o IBGM, na verdade, o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais, junto lá com o presidente, o Écio. Inclusive, nós estamos na semana que vem lá na FENINJA. Se você vê esse conteúdo e estiver por lá, vem nos visitar no nosso stand lá, que vai ser muito legal. A gente fala a linguagem do mercado. E eu acho que é a única plataforma que vai estar lá também, né? Porque somos a única plataforma que participa principalmente de todos os eventos da joia no mercado. A BW hoje, dentro do cenário de plataformas e-commerce, é a única plataforma do setor joalheiro que, de fato, nasceu no setor joalheiro e tem soluções. Não é só a plataforma, né? É o ecossistema de soluções que, quando a gente fala desde
vou chegar no ponto que tu trouxe antes, mas é desde o produto, plataforma, que tem que ter uma estabilidade, tem que ter uma infra boa para aguentar, desde o cliente que vende R$ 1.000 até o cara que vende 2, 3, 5 milhões, né, que a gente tem hoje dentro do nosso portfólio, né? Mas ela também tem um sistema de frete competitivo, então a gente tem conexão aí com mais de 30 transportadoras. Isso é um diferencial, né? Tu já sai na frente de um trabalho de 2 anos de conseguir cadastrar em transportadora, para começar a brincadeira. Como é que tu vai conseguir ser competitivo com relação a preço e volume? Não tem como. Beleza, eu consigo ser até 30% mais competitivo que todo o mercado, porque eu tenho grandes volumes. Nosso grupo é gigante, a Magazord, junto com a VW, com os demais players que a gente consegue ter volume. Mas, além disso, a gente sabe que um dos maiores pontos decisivos na hora de comprar é o frete. Claro. Então, velocidade e quanto vai custar. Isso aí. E aliado a isso, pagamento, fidelização, aplicativo de vendas. Isso eu estou falando de soluções. Mas acho que o grande diferencial, para quem também está acompanhando da BW, são diversos aplicativos, ferramentas que nós temos de forma nativa na plataforma. Então, muitas vezes tu olha lá, a plataforma cobra uma comissão sobre vendas. Mas é independente de quanto tu vender. Quanto mais o cliente prosperar, mais resultado tiver, todo mundo ganha. Essa é a grande verdade, né? E eu acho que esse talvez seja até um dos divisores de água na tomada de decisão de qual plataforma escolher. Se tu tá montando um e-commerce agora, ou tu tá com um e-commerce já escalando, os e-commerce, as plataformas que a gente olha, que tem única e exclusivamente um olhar de te cobrar uma mensalidade, ela não tá olhando quanto que tu tá crescendo e o que ela vai disponibilizar para te crescer. Porque para ela não faz diferença nenhuma tu crescer. O que faz diferença é se tu tá pagando a mensalidade e quantas empresas tem dentro do jogo. Tu é um número a mais. Tu é um número a mais. Agora, quando tu olha para um modelo que te ajusta o quanto tu cresce e ele vai, junto contigo, te disponibilizando mais coisas para tu ir crescendo, esse é o modelo que tu entende que, essa plataforma ela tá junto comigo. Sim. Se eu faturar 100 mil e se eu faturar 1 milhão, ela vai me dar o suporte, a estrutura para aguentar 1 milhão. E eu vou fazer uma comparação bem simples de ser entendida. Empreendedor, dono de empresa de joia, principalmente, semijoias, acessórios. O teu vendedor externo, se tu pagar ele um CLT, um salário fixo e botar ele na rua vender, ele não vai performar tanto quanto o modelo tradicional que é com comissionamento. Então, esse é um modelo que já existe há 50 anos no mercado. Só foi modelado. Ele só foi modelado, aonde se eu tenho uma pessoa que está se comprometendo em me ajudar ou está comprometida em ajudar, ela vai fazer com que o máximo do esforço possível para acontecer o resultado. Então, é o que a gente faz. O que a gente faz? Que nem eu falou. Não é a plataforma, cara. A plataforma da BW, eu posso fazer um podcast de 5 horas aqui falando só sobre recursos. E eu, como empreendedor, e um dos principais também pontos de contato da empresa, eu não conheço toda a plataforma. Porque enquanto eu estou aqui, o meu time está desenvolvendo. Ele é um commodity, cara. Ele está em transformação toda hora. Então, o que acontece? Eu não vou falar de produto. Eu vou falar sobre usabilidade. Eu vou falar como é que eu atendo os nossos clientes para que ele possa oferecer uma experiência de compra adequada para o consumidor dele lá na ponta, seja atacado, seja varejo, unindo também, né, Gui, essa questão humana, que é muito importante. Hoje é diferencial. E esse pilar, quando a gente fala de e-commerces que vendem de fato, que não é só um e-commerce, é um negócio, né? Às vezes o pessoal acaba cometendo esse erro também. Quando tu vai colocar um e-commerce, não é uma lojinha, é um e-commerce, é um negócio. É uma loja São nova. vidas envolvidas, são pessoas, né? E quando a gente olha para a tecnologia, tem que ter esse braço que vai te dar uma segurança, mas principalmente olhar que tenha pessoas que te dêem esse amparo, que é o ponto que tu trouxe antes. Então a gente tem hoje dentro dos nossos processos, nossos times, pessoas que acompanham com uma carteira os clientes para quê? Para que eles tenham o melhor resultado possível. Porque na verdade não adianta ter uma Ferrari se não conseguir colocar no paralelepípedo. Exato. O que a gente vê bastante, assim, Gui, na maioria das empresas, né, principalmente em tecnologia, o cara que está vendendo, ele faz a implantação, ele faz o suporte, ele faz tudo. Às vezes só muda o WhatsApp, mas é o mesmo ali. É a mesma pessoa. Os nossos processos, eles são bem desenhados porque a gente tem especialistas em cada área. Então, eu tenho um especialista que só fala sobre pagamento. Eu tenho um cara que vai lá e vai fazer a implantação e vai olhar todos os elementos que são necessários para que a experiência de compra do cliente seja a melhor possível na hora da compra. Então, cada profissional ele tem uma responsabilidade muito grande dentro do processo. É como se eu fosse construir uma casa e tivesse o engenheiro responsável pela estrutura da casa, não pode cair, tem que ser firme,
tem que ter estrutura, e o arquiteto dizendo assim, cara, tem que ser bonito também, não Sim. adianta a casa ficar em pé e não ser Sim. bonito, né? Uhum. Então tem toda essa questão. Mas além disso, a gente tem que pensar assim, se eu fizer essa mesma analogia de comparação com uma casa, ela tem que ser boa de viver. Ela tem que me dar resultado, ela tem que trazer um bem-estar. E isso, para nós, ela é muito importante. Então, hoje nós estamos procurando quem? Quem são as empresas que a BW se conecta no mercado nesse segmento principal que a gente atende? Empresas que querem prosperar, empresas que querem crescer, empresas que estão barradas no crescimento por causa do quê? De pequenas tomadas de decisões diárias que não têm apoio de ninguém. Então, o que eu costumo dizer, Gui? Que isso é bem importante. Se essas decisões diárias estão sendo um peso para ti e elas estão te empacando no teu crescimento, não estão deixando você crescer, significa que tu está fazendo uma escolha errada. Mude o mais rápido possível, porque no mercado existem empresas como a BW, Magazord, que estão comprometidas em fazer com que os clientes tenham resultado de fato, olhando no olho, dando diretrizes, porque essas dificuldades que tu está passando hoje, empreendedor, a gente já viveu com diversos clientes, centenas de clientes. É o atalho, né, Fábio? É o atalho. É comprar o tempo, é comprar tempo perdido. No fim do dia é o que eu falo. Às vezes, quando a gente fala né, o Fábio dá o exemplo de travado em algumas decisões, a gente, como profissional da área que entende um pouco, né, para não dizer que a gente entende tudo, mas a gente entende um pouquinho, porque Sim. o mercado muda toda hora, às vezes uma decisão de implementar algo num e-commerce que vai te ter um custo adicional te trava. Se tu tem uma plataforma que disponibiliza isso, isso não é mais um problema. Então, são esses tipos de decisões que, um exemplo muito claro, a gente sabe que tem algumas plataformas que têm limitação. Chega em 100 mil, 150 mil, 200 mil, o e-commerce ele começa a travar, porque ele precisa de mais coisas para convencer, para aumentar a taxa de conversão, para sustentar o volume que está chegando ali. E aí a gente, né, do nosso lado aqui cara, tá na hora de nós pensarmos em fazer uma mudança, sabe? Então, essas travas são isso. Às vezes tu tá fazendo muita força para fazer um valor que, por vezes, é a plataforma e são as coisas que essa plataforma te oferece que estão te travando, né? Verdade. Isso é um ponto. Acho que é importante compartilhar um pouquinho da nossa vivência aí. Vamos Sim. usar exemplos ali de empresas que chegaram para nós com uma dificuldade X, né? E só conseguiram crescer depois de quebrar algumas barreiras, né? Sim. O que eu queria que a gente fizesse, tá? É assim, eu queria uma visão de vocês pré-pandemia. Tá. Quais eram as dores e como que funcionava. E quais são as dores pós-pandemia, aí talvez 2 anos, os anos de ouro ali, né? Sim. 20, 21 e 22. E como que a gente tá agora. Acho que isso é legal a gente conectar e falar sobre isso. E depois eu também queria, assim, quem tá nos assistindo que tá pensando em montar um e-commerce. Legal. Qual é o caminho? Quem tá nos 100 mil aos 200. Quais são os desafios? Sim. Quem tá do 200 pro 500, do 500 pro 1 milhão e acima de 1 milhão. Vamos tentar segmentar isso, porque eu acho que a galera vai falar, deixa eu ver o que eles vão falar, porque eu tô nessa etapa aqui que eu tenho que fazer. Legal. Show. Eu vou comentar um pouquinho de uma etapa aqui que a gente vive nos tempos atuais, tá? Que movimentos que vem acontecendo. A gente vem passando, principalmente, e também fazendo parte, impulsionando o movimento das indústrias vendendo digital. Sim. Esse movimento, de certa forma, ele iniciou na pandemia. Sim. Foi um momento que ou a indústria vai vender pelo WhatsApp, ou a indústria vai vender por catálogo, vai vender pelo site, ou simplesmente fecha as portas. Então, foi um momento bem importante de virada, que muitas indústrias aproveitaram o momento, surfaram essa onda, e se a gente olha para essas indústrias, principalmente o mercado joalheiro, têxtil também, as indústrias que estão se mantendo hoje e crescendo, são indústrias que aproveitaram esse boom de vendas, e hoje elas estão olhando muito para eficiência tecnológica, eficiência de processo, para quê? Para entregar um produto cada vez com qualidade melhor e também que esteja dentro do que as pessoas querem pagar, porque o consumidor hoje ele tem a opção de pesquisar. É muito fácil tu comprar pela Shopee, pela Shein, pelo Mercado Livre, até o próprio, quando a gente cita um Mercado Livre, antes existia um mito, cara, comprar no Mercado Livre eu ia comprar só coisas para construção, peça que eu não achava. Não, Hoje, cara, tem clientes nossos vendendo super bem através do Mercado Livre, vendendo joia em prata, vendendo bijuteria. Então, o mercado vem passando muito por essa transformação. E o que a gente percebe também dentro desse movimento, né? Se eu pegar nesses últimos 2 anos, principalmente, daí eu falo aqui mais voltado para quem trabalha com joias, semijoias, mas principalmente a joia tem passado por um grande desafio.
E a gente já vinha percebendo isso há um pouco mais de tempo, que é o quê? A alta do ouro e a alta da prata. Uhum. Só que faz mais de 2 anos que a gente vem falando, pessoal, Vai subir. vai subir cada vez mais. Isso está associado à questão econômica. E se tu não tiver um diferencial no mercado, tu não vai ser competitivo. Uhum. Então, o que a gente vem percebendo dentro desse mercado? As empresas que também não adaptaram um pouco mais o seu produto, a sua forma de vender. Hoje, o que acontece, Gui? A mulher, ela quer estar sempre na tendência. O Uhum. mercado joalheiro, ele quer comprar um produto que usei hoje, se eu quebrar, não vou ficar com um valor sentimental tanto apegado ao preço. Uhum. Ela quer uma coisa muito rápida. Uhum. E o que aconteceu nesse meio tempo? A bijuteria, ela cresceu muito no digital. Uhum. Então, e-commerces que antes vendiam 700 de bijuteria, hoje vendem 2 milhões e 500. Uhum. Porque criaram um orgânico super bom, Sim. junto com um ecossistema de agências, conseguiram impulsionar e, consequentemente, despertaram um novo formato até de venda. Claro. Que aí a gente fala muito de live shop, video commerce, que a gente vinha de um modelo antes da pandemia muito engessado na questão humanização. Vou lá, vou te apresentar aqui, abrir a caixinha e isso aí. Exatamente. No próprio Instagram, cara, aquela coisa estática, aquela coisa... Hoje não, as pessoas querem estar conectadas mais com pessoas. Uhum. Tanto que quando a gente fala desse pré-influenciador, não era um trabalho. Uhum. Hoje, para te fazer um trabalho com um influenciador, é até difícil, se tu não tem um poder aquisitivo muito grande. Uhum. Então, a gente vem percebendo muito esse movimento. E os e-commerces que conseguiram surfar mais essa onda, hoje são e-commerces que vendem, o cara, para sair de 100 para vender 200, é muito mais prático. Por quê? Se eu vendo 100, significa que tu já tá fazendo alguma coisa boa. Que tá dando certo. Que tá dando certo. Ah, o que tu tá fazendo que tá dando certo? Não, eu tô vendendo, eu tenho um orgânico que tá bacana, eu faço live, eu tô fazendo mídia paga, tá legal. Mas agora eu posso também, dessa fatia, aqui eu tô só com o meu site próprio. Uhum. Eu posso vender também pela Shopee, Uhum. pelo Mercado Livre. Verticalizou. Isso. Verticalizou. O que a gente costuma dizer aqui pro cliente, né, é que para chegar em 100 mil ele tem que abrir uma torneira. E ele tem que ver aquela torneira até onde que ela consegue abrir e vai sair mais água, ou a partir do momento que tu abre muito e ela sai a mesma água. Isso. Nesse momento como é que eu abro outra torneira e como é que eu vejo se a torneira vai continuar enchendo o balde, né? A gente dá muito esse exemplo porque o que a gente nota, né, correlacionando isso com o Ian falou, é que a galera que vem performando entendeu que precisa profissionalizar de certa forma. Sim. E ganhar eficiência. Sim. O diferencial hoje é o como que eu consigo fazer mais com o mesmo, ou como eu consigo crescer, né, com o que eu já tenho. Isso então... aí. Eu quero contribuir um pouquinho também com a fala do Ian, que como a gente viveu muito intensamente esses últimos anos, né, de plataforma, de momento, de mercado, antes da pandemia, a gente estava vivendo uma transformação muito rápida dos lojistas, principalmente dos lojistas. Menos da indústria, mais lojista. Então, lojista indo para o digital direto. Lojista indo para o digital. Então, a gente teve uma camada assim, muito interessante de empresas, lojas, indo para o digital e pessoas dando esse primeiro passo. Inclusive, a gente participou de várias mentorias legais, sabe, de grupos para poder fazer isso. E até então estava legal. Cara, veio a pandemia. Cara, pagou a luz, todo mundo ficou naquela questão de, não sei mais o que vai ser, o que não vai ser, se eu vou conseguir. Mês do pico, abre, fecha, dá pra ir, não dá? Então, o que aconteceu? Daquele momento para frente, até agora, a gente começou a perceber que a indústria que não estava preparada, porque o lojista estava mais preparado que a indústria. Sim. E aí, o que ele começou a fazer? Ele começou, mesmo com porta fechada, ele começou a vender pelo digital mais intensamente. Sim. E ele começou a entregar, porque o correio não parou, os meios de pagamento não pararam, e a galera em casa pensando assim. A maioria dos casos que a gente viu, principalmente na Joia, foi assim. Aumentou demais o consumo. Por que eu vou guardar dinheiro se tá tudo muito incerto, se, tenho familiares, né, partindo. Sim. Então, foi um momento bem difícil que eu costumo dizer que eu não gosto de falar muito, porque é um momento triste. Foi ruim para todo mundo. Da humanidade. Exato. Então, beleza. Mas as empresas que estavam preparadas, como a BW, elas surfaram uma onda onde elas conseguiram acelerar ainda mais o processo dos lojistas, mas ela teve que passar por um processo de educação na indústria. E aí foi muito complexo explicar para a indústria como teria que ser processo, o movimento. Hoje a indústria, ela acelerou demais esse processo. A gente está falando de 5 anos depois, né? 6 anos já. E com mais potencial aí, mais potencial. Mas dessa maneira que a gente tem visto o mercado ser acelerado, os lojistas, eles continuaram a vender,
E chegou ali 2020 para 2021, cara, o consumo era tanto que o tráfego pago, quem surfou no Tá começo, louco? Não surfou precisava uma fazer onda, nada, era só dar visibilidade pra É. marca e vendia, não tinha. entendeu? E aí o que aconteceu? Chegou em 2021, mudou tudo. Uhum. Cara, entrega, campanhas, e o mercado, principalmente dos lojistas, começou a dar escassez de produto, porque o cara vendia, Sim. mas quem que podia fornecer? Aquele fornecedor que fornecia o produto para aquele lojista estava com a porta fechada, Uhum. não tinha canal Não conseguia digital, produzir. não conseguia produzir. E aí o que ele fez? As indústrias que estavam preparadas com estoque ou com alguma possibilidade, eles, ou inclusive vendendo digitalmente, eles começaram a vender mais. Uhum. E a gente viu nesse movimento, desde empresas de bruto, né? Vendendo bruto, empresas assim, cara, coisa que a gente nunca viu na vida. Sim, vender direto. O bruto é a joia sem a antes joia ter sem o o trabalho. banho, A né? peça sem banho, Aham. cara, assim, ó, nunca na história a gente imaginou que ia vender tanto bruto na internet. E começou um movimento assim totalmente diferente. Então, por quê? Porque o consumidor mudou, acelerou o processo, a indústria teve que começar a fazer a transformação, os lojistas já estavam mais preparados e hoje, de uma forma geral, está muito mais acelerado, porque a gente fala que em 3 anos acelerou 7 anos, né? Foi isso, né? Mais ou menos. A competição é muito grande, o mercado ainda tem, nós estimamos que esse mercado esteja no máximo em 3, 4% digitalizado, são números estratégicos, né, que a gente tem. Imagina. Então, é um mercado muito grande, cara. A gente está falando, assim, de mais de 33 mil CNPJs no Brasil, com possibilidade de transformação, com uma dificuldade porque é um mercado tradicional. Uhum. E aí, quando a gente fala em perfil de cliente, a gente pegou o perfil do cara que estava começando, mas eu posso considerar o cliente ponta de funil, sei lá, o cara que está pesquisando, querendo entender sobre plataforma, e ele nem sempre ele é um lojista, ele pode ser uma indústria, Sim. ou ele pode ser um empreendedor ali, que na pandemia aconteceu, né? Pode ser uma revendedora que tá buscando um Isso. canal, né? Esse perfil, eu costumo fazer uma comparação bem simples, é bem fácil entender. Eu gosto de automobilismo, Aham. de 0 a 100. Cara, de 0 a 100, tu leva muito mais tempo para chegar no 100 do que fazer de 100 a 200, Sim. né? Uhum. Por quê? Porque tem que sair da inércia. Uhum. E essa é a maior dificuldade que as empresas têm, de sair da inércia. Como é que eu saio da inércia? Cara, para sair da inércia, tu gasta muita energia. E energia é isso, é tempo, é um monte de coisa. Exatamente. Isso aí. Exatamente. Aplicar tempo, aplicar esforço, aplicar energia financeira, pessoas, time, pessoas certas, né? Empresas, né? Prestador de serviços corretos. E aí, quando tu chega nesse patamar do 100, cara, aí tu começa a ver um lugar diferente. Porque quem tá no 100 aqui, para chegar a 300, são ajustes. Começa a ver o caminho, né? Tá, esse caminho eu trilhei, foi duro, mas agora eu já tô chegando, eu tô enxergando Isso. qual é o caminho. E aí a gente comenta, né? E a gente tem alguns cases muito legais que chegaram com 300 e com muita dificuldade estratégica de gestão. E a gente foi além da plataforma, né? A gente organizou a estratégia interna de logística, pagamento, RP. Cara, como é que estão teus dados? Onde que está teu produto? Cadê teu estoque? Como é que tu... Qual é a profundidade? É. Qual que tu mais vende? Às vezes o fato de tu botar na cara do gol ali dizendo tua curva A, B, C, essa aqui já é uma... Que é o desafio, né? E muitas vezes o que acontece? O mercado vem na ideia que tudo é muito fácil. Aí o cara vai lá e compra 5 mil reais em estoque, ele tem o sonho de vender 1 milhão. A conta nunca vai fechar. Hoje, para te vender 100 mil, tu vai ter que ter 3 vezes, 4 vezes mais preparo em estoque para vender 100 mil. Mas, como o Fábio trouxe, se tu vende hoje já 100 mil reais, para te sair dos 100 para ir para os 300, é muito mais fácil. Porque você está fazendo 100 agora em janeiro, um exemplo, cara, em novembro, tu vai fazer não 300, vai fazer meio milhão em vendas. Já vai tá. Inclusive, nós temos clientes em comum, né? Alguns, né? Alguns clientes em comuns, né? que já desbloquearam essas camadas. Pô, tem segredo? O segredo chama-se trabalho certo. É isso aí. Nada substitui o trabalho. Eu quero encurtar essa etapa, Fábio. Guilherme, tu consegue encurtar essa etapa? Não existe encurtar etapa. Existe conhecimento. Existem respostas certas, coerentes. Existe um momento de validações, mas não existe atalho.
Geralmente quando né, a galera chega pra nós assim, a gente fala, tá, hoje tu fatura 100, tu quer faturar quanto? Não, eu quero faturar 1 milhão. Legal? Quando? Em junho, em dezembro, em junho do ano que vem, pra nós ter uma ideia. Porque se o cara fala que quer faturar 1 milhão em junho, a gente tá dizendo que possivelmente ele quer crescer a qualquer custo. Uhum. Ele quer ter, eu quero chegar num milhão de faturamento. Não quer dizer que aquilo vai ser saudável, a não ser que, obviamente, entendendo o contexto e tal. Uhum. Mas, via de regra, né, é a gente entender que quais são as decisões que a gente tem que tomar para fazer o negócio de maneira saudável chegar no milhão. Isso. E às vezes é nosso papel dizer assim, olha só, o mês que vem vai ser 130. Isso aí. No outro vai ser 200. Por quê? Porque, pô, é muito difícil tu vender num mês de fevereiro, com feriado, carnaval e um monte de coisas, a mesma coisa que tu vai vender num Dia das Mães, né, numa Black Friday. Então, quando tu olha para planejamento e quando tu tá olhando para crescimento, tu tem que saber disso. Pera aí, qual é a sazonalidade? Primeira coisa, né? Sim, sim. O que eu tenho que fazer de força? Quais canais que eu tenho que abrir? Ou, hoje eu tô nesse canal, quais mais eu tenho que abrir para estar no milhão lá onde eu quero estar? Então, o atalho é esse, mas não tem, assim... Não tem uma fórmula mágica. Não. A gente sempre comenta, é o feijão com arroz bem feito, né? Claro que o cliente que está começando, se tu está começando agora vendendo digital, tu vai passar por muitos desafios e eu acho que a nossa responsabilidade como agentes da transformação digital também falar a verdade, dizer, cara, tu sair do 0 para 10 mil que seja, é desafiador. Não é fácil. Não é fácil. Porque é o momento que se tu não tem um aporte financeiro por trás, tu não tem uma energia aí para gastar, se torna muito mais difícil. Então, se tu não tem produto, se tu não tem oferta validada, tem... Às vezes até com produto, né? Mas tu não tem como investir em mídia. Cara, não vai ser o Gui, não vai ser o João, não vai ser a Maria que vai fazer milagre, né? Mas tem algumas formas que tu pode começar. Porque a internet, acho que ela trouxe essa possibilidade. Cara, hoje tu pode começar num marketplace. Pode fazer um Instagram, isso tu não precisa investir muito. Não. É um primeiro passo. Só tempo. Só tempo. No início. Só tempo. Mas aí vem o grande desafio, né? Que é o que? Saber aproveitar o próprio potencial da pessoa. Muitas vezes vai ter que perder o medo de fazer uma live, vai ter que perder o medo de fazer um vídeo, um history. Fazer uma black. Fazer uma black. Pô, cara, se tu tá vendendo 200, 300 mil em abril, junho, que seja, na black tu consegue fazer 700, 800. E a gente já viu muitos clientes cometerem esse erro. Que tem um potencial enorme e não acreditavam naquilo realmente que poderiam alcançar. Sim. E um ano depois tiveram resultado. A gente costuma lançar desafios. A gente precisa de desafios, Sim. né? O que me motiva? É o que move. Eu tenho que ter um objetivo, né? Qualquer coisa, o que faturar tá bom. Não existe isso, né, cara? Nós precisamos estabelecer números, regras, onde eu quero chegar. Então, quando a gente estabelece isso, fica mais fácil. Então, o empreendedor ele tem que estar ciente das metas que ele vai estabelecer e que elas sejam possíveis de ser alcançadas. Porque que é o que tu falou. Se tu quer faturar 1 milhão e tu tá no 100 mil, tu entende que tu tem uma jornada até chegar no 1 milhão. E ela não é só sobre produto, né? E sobre vender. É sobre compor toda uma estrutura para que a gente consiga construir isso. Pô, será que a tua precificação tá ideal? E aí eu faço uma pergunta. Será que tu sabe fazer a conta certinha do teu markup hoje? Porque o que acontece? Essa é uma dificuldade, cara, que a gente vê. Uma das primeiras. Né? Onde o empreendedor tem a falsa ilusão que vender vai fazer ele prosperar. Às vezes, quanto mais vende, pior é. Dependendo do contexto. Por isso que daí entra num jogo que vai além da plataforma. Porque vamos pensar numa Black ou um dia do consumidor. Tu não pode olhar só o quanto tu vai investir em mídia paga. Quanto que tu vai ter... Como que tá a tua questão de frete? Tu vai conseguir oferecer um frete grátis e o teu custo, porque... Vamos lá, pessoal. Alguém vai pagar o frete, tá? Ou o lojista ou eu. Não existe frete grátis. Não existe frete grátis. Mas aí tu tá dependendo de uma transportadora X que tu vende o produto 3 por 99 e tu paga 25 de frete. Faz sentido? Não, agora tu tem um transporte parceiro que tu vai pagar R$13. E até sempre falam, né? O frete hoje tem que ser menos com sorvete. Sorvete em Guaporé tá R$15, tu vai pagar R$15 de frete, a menos que tu queira muito o produto. Ou o valor agregado muito alto também, se né? Salvo exceções. Vai comprar um móvel, vai comprar algum tipo de produto, né? Ok, mas vamos pegar assim da bijuteria, da semi-joia, cara, tem desde o produto que custa R$5, R$6. A gente vê muita estratégia atual de players, de marketplace também,
com essa briga do frete, né? Uhum. Ah, se tu assinar isso aqui, chega antes para ti. Aham. Senão, se tu pagar isso aqui, chega um dia antes. Aham. Na verdade, de vez em quando até no mesmo dia. Tá Chega, escrito. chega junto, na verdade. Chega junto. Só ali que tá dizendo que vai chegar amanhã. Exatamente. Então, consumidor, tenha cuidado. Observe. Eu costumo dizer assim, para o empreendedor que tem um e-commerce ou está pensando em ir para o e-commerce, não subestime a capacidade do consumidor. Ele está muito preparado. E tá na frente sempre. Ele está muito na frente. A gente está em 2026, cara. Tá sempre na Lembrar frente. disso, né? Ah. Então, nós, assim como agentes da transformação, a gente precisa adiantar essas etapas, né, no processo para o cliente, para que ele possa, obviamente, entender. E ontem eu falei isso lá na imersão lá que a gente participou, que, cara, poucas empresas veem, de fato, o cara que compra ali, que está pagando a conta, né? Será que a gente está falando de negócio, de números, de estratégia, de faturamento? Mas peraí, será que a gente está olhando com cuidado o cliente que está comprando nossos produtos? Será que ele está satisfeito com o que a gente está fazendo? Será que o sabor que a gente entrega para ele é bom? Será que ele está gostando mesmo da experiência que a gente está tendo? Será que ele vai pedir de novo? Exato, aí que tá. E o poder da recompra, ele é sensacional. Hoje é o que mantém os negócios ativos, né? Que aí hoje, em pleno 2026, tem sido um grande divisor também de águas, né? Com aumento de impostos. Na verdade, tem sido um filtro. Eu vejo até algo de certa forma positivo. Com certeza. Porque não adianta, pessoal. Não vai ser investindo R$1.000 que tu vai ter um resultado de vender 1 milhão. A não ser que tenha um produto que ainda não exista. Ou tu tem algum influenciador aí que organicamente ele seja muito influenciador. Muito influenciador. Que vai tirar um coelho da cartola. Mas é muito difícil, né? E esse movimento, o que acontece? O custo aumenta. E se tu não olhar também para quem tu já trouxe para tua base, que tu teve um custo aí de aquisição, tu acaba ficando refém sempre de novos clientes. E às vezes o Fábio pode comprar novamente, o Guilherme pode comprar novamente, o Gui pode comprar novamente. Como que a gente tem feito isso também, né, Gui? A gente tem hoje, dentro desse ponto, trazido soluções para ajudar nessa recompra. Pô, a gente quer sempre ter um benefício de um desconto. Claro. Cara, desconto é o mínimo, né? Um desconto num Pix, um parcelamento bacana. Querendo hoje trabalhar também com cartão de crédito. As pessoas com acesso à informação, ela compra pelo cartão, muitas vezes, mesmo tendo desconto no Pix, para quê? Para trabalhar com milhas, para usar em outras coisas. Então, acesso à informação tá muito Às vezes rápido, até para né? controle. Prefere não ter o desconto porque passa tudo no cartão e sabe que quando zerar o cartão zerou a conta e é isso aí. Mas agora tu ganha um benefício, tu ganha um cashback, uma coisa bacana, mas principalmente depois tu consegue, para ir isso falando para as marcas, trabalhar o aplicativo da tua loja virtual. Cara, esse produto, a gente já está com mais de 70 clientes rodando o produto e ele tem sido um divisor de águas, tá? Com certeza. Porque se bem trabalhado, é um canal... Quantas empresas, essas indústrias que estão vindo para o digital, elas têm uma base muito grande de clientes. 22, 30, 50 mil clientes cadastrados na sua base, mas como que elas chegam até esse cliente? Pagando mídia paga. E aí tem um detalhe bem importante sobre isso, que é sobre criação de comunidade. Pô, acho que esse hoje é o... Cara, quem tá conseguindo fazer isso? A gente tem visto, né, alguns clientes potenciais que eles estão crescendo demais com a sua comunidade. E eu acredito muito que é uma das mega tendências, né? Trabalhar a base. Trabalhar a base, criar relacionamento e ter uma comunidade. E com a comunidade a gente tem que ter meios de comunicação rápida. Notificações, remarketing. Cara, existem várias formas de se fazer, né, Gui? Mas o importante é que a gente tenha uma construção de comunidade onde as pessoas se conectem contigo. E hoje a gente vê muito, né? Empresas que têm a pessoa, o CEO, a dona do empreendimento, como a principal referência da marca. E ela, de forma orgânica, ela consegue ter um alcance muito grande. Por quê? Porque a gente tem que lembrar, acima de qualquer coisa, o ser humano sempre se conecta com outra pessoa por referência. A gente tem um gatilho que é... já vem instalado, né? Isso aí não tem como tirar. Padrão de fábrica. Isso aí. O último slide das minhas palestras é sempre o mesmo, né? Pessoas compram de pessoas, não importa se tu é B2B ou B2C. É isso aí. Simples assim. E isso que o Fábio trouxe comunidade, de fato, a gente vê muito na prática. Porque muitas vezes acontece, né? Cara, quando acontece atrás de mercadoria, acontece alguma situação, e tem os defensores de diversas marcas, então... Tá lá na live, a pessoa tá lá, não, que o nosso lançamento é incrível, tá todo mundo dando uma moral e tem algo, sempre vai ter um... Mas o meu produto não chegou ainda. Sempre vai ter alguém insatisfeito, né? E sempre vai ter alguém que vai estar querendo, né, terminar com a tua imagem.
E o importante é que essas pessoas que estão comprometidas contigo e com a tua causa, elas vão te defender. Elas vão te levar para frente porque, cara, a regra dos 80-20 para a vida, né? Eu vou agradar 80% das pessoas que estão perto de mim e 20% não vão ser, e tá tudo certo, né? Eu acho que a vida é assim, né? Em tudo que a gente faz. A gente não vai ser perfeito, a gente tá muito longe de ser perfeito, mas a gente tem que olhar para agradar no processo, nas questões estruturais de venda, o máximo da experiência possível nesses 80% do teu consumidor. Aí. Boa, vamos para dicas. Estou pensando em montar o meu e-commerce. No que eu não posso errar? Primeiro, a escolha da plataforma. Fica a dica, mas tudo bem. O que eu não posso errar? Cara, é uma pergunta bem difícil, né? Porque se Ou o que eu tenho que ter Sim. básico. Isso, porque se eu olhar hoje como plataforma, eu obviamente vou olhar, eu vou dizer assim, um dos primeiros elementos que eu tenho que escolher é o produto. Eu tenho que saber que produto eu tenho. Tá, peraí, será que o meu produto tem uma aderência legal? Será que o meu produto tem uma aceitação? E aí tu já tem que medir o teu produto pela tua venda física aí, né? Primeiro, tu naturalmente... Validar antes, né? Valida ele. Então, a maioria dos empreendedores que chegam até nós já tem uma estrutura física e já vendem. Então, já está validado isso. O produto vende, o meu perfil de cliente é esse aqui, é o que mais compra e tal. Então, fica fácil desenhar, né, forma estratégica aonde eu vou seguir. Cara, não tem um produto, eu estou pensando em vender joia na internet. Aí é um outro jogo aí que é um não é outro- um jogo que... É um caminho diferente. Nós temos um ecossistema dos maiores fornecedores de joias do Brasil, dos maiores importadores de joias. Inclusive, nós aconselhamos conversar com eles. Por quê? Porque faz parte do meu ecossistema. Claro. E tá ali. Então, eu coloco os meus principais clientes no jogo. Essa é uma vantagem que, inclusive, vocês... Não é que tu esteja começando que é feito isso. Tu pode estar fazendo 500 mil e precisar de um fornecedor novo e eles têm acesso. Acontece assim, ó, num bate-papo, numa feira, conversando com um cliente de longa data, o cliente me disse, ó, tô com uma dificuldade tal. Tô com uma dificuldade X, eu preciso de um fornecedor tal. Não, cara, o cara tá aqui, eu vou te ligar. Liguei pro fornecedor, ele veio, conversou, pá, legal, Fábio, tu mudou meu jogo. Claro. Legal, É cara, no meio, né? conexões, cara, é isso aí. Então, se a gente for olhar por esse lado, beleza. Segundo, quando eu for pensar em ir pro digital ou pensar o que eu quero fazer, eu tenho que estabelecer um caminho, né? Primeiro caminho. Para eu ir pro digital, eu tenho que entender se faz sentido eu começar por um marketplace, se faz sentido eu começar por uma plataforma de e-commerce própria. E a gente costuma dizer que nesse caminho de escolha de tecnologia, existem várias estradas. Sim. Existe a estrada de fazer algo moldado, já prontinho ali, que tá... Sim. Tu entra no site, copia, monta, cola e... Ctrl-C, Ctrl-V. Existe contratar um programador aí, o teu sobrinho ali que faz a programação, né? Loucura, tá? Isso é loucura. Eu não tô dizendo que essa é a melhor escolha, eu tô dizendo que existe esse caminho, tá? Existem plataformas prontas e existem plataformas especialistas no segmento e que atendem de forma humanizada e personalizada. Isso aí. Então, qual que é a escolha? Eu conheço todos esses caminhos e eu sei aonde cada caminho desses vai levar e até onde vai te levar. Então, a gente conhece esses caminhos, a gente sabe as dores e muitos clientes que chegam até nós já passaram por esses caminhos. E quando chegam na nossa estrada, que é uma estrada já bem asfaltada, que já tem... Já é uma Alemanha, já tá na Alemanha, lá naquelas, né? Eu costumo dizer que a gente já estruturou isso há muitos anos, né? A gente passou por todos esses processos. E eu não estou dizendo que isso aqui é ruim. Não. São escolhas, de momento. Mas dá para escolher... Dá para escolher certo no começo. Dá para começar melhor. Isso. E aí, quando ela chega aqui, ó, qual que é a escolha que ele faz aqui para nós? Ele chega num momento onde a gente literalmente pega ele pela mão, o empreendedor tá, tipo, muito insatisfeito, porque ele já teve várias frustrações. Sim, já gastou, já... Grana, tempo, principalmente tempo, cara. Grana, eu sempre falo, cara. Volta, dinheiro volta. Tu reconstrói, tu constitui o dinheiro de novo, mas o teu tempo não. E aí ele já tem essas frustrações, a gente tem que começar a trabalhar a mentalidade do empreendedor e desbloquear os paradigmas que ele tem. E aí a gente deixa isso muito claro. Pessoal, vocês têm que ser especialistas no que vocês sabem fazer. A tecnologia é uma responsabilidade nossa. Cara, quanto vai precisar de estrutura de servidores para estruturar a tua loja, que se a estrutura vai ser X ou Y, quem vai definir isso é o responsável da tecnologia.
Ela tem que estar de pé para segurar, Isso aí. não te preocupa com o resto. Então, a escolha nessa jornada inicial aqui, ela é decisiva para te perder tempo ou ganhar tempo. E aí, ou se tu avança ou não avança, porque dependendo da estrada que tu pegar, ela tem buraco, ela fura pneu, ela Exatamente. tem um monte de coisa cara, no caminho. demais. Ian, contribui aí, eu acho que essa história aí é o que a gente vive todos os dias, né? Oi, aqui o 100 mil é essa dor aí. Eu queria que tu, né, se quiser complementar, complementa, mas beleza. E aí agora, fiz o 100. Onde é que trava o negócio e o que a gente consegue fazer? Vou só antes fazer o do zero ali, que Vai, esse eu acho que tá bem alinhado à pergunta. Eu vejo assim, que muitos empreendedores, eles têm um apego emocional ao produto. E a minha primeira dica que eu daria é assim, não se apegue ao produto. Não se apegue ao teu produto. Cara, semijoias, vamos pegar um exemplo bem prático, é tudo igual. O fornecedor de bruto, ele vai comprar no mesmo lugar. Verdade. É tudo igual. E eu vejo muitas vezes o lojista, o empreendedor cometendo esse erro. Não, agora eu vou colocar um e-commerce, eu vou colocar 50% a mais de margem, meu preço vai ficar X e eu vou vender milhões. Porque eu atendo bem. Não, o que eu ia falar é super importante, porque assim, todas as conversas, quando o empreendedor chega e diz assim, eu tenho o melhor produto do Brasil, eu tenho a melhor joia do Brasil, o meu produto é o melhor do Brasil. Cara, e daí a gente fica pensando, todo mundo que fala com a gente tem o melhor produto do Brasil. Sim. E a gente olha e a gente fala Sim. a mesma coisa. Cara, teu produto tá em constante evolução e transformação. Teu produto hoje, ele não é mais o mesmo de amanhã. Por quê? Ah, mas a minha qualidade, o meu banho tem 10 milésimos. Cara, o teu cliente lá na ponta, ele não tá olhando se tem 8 E ou ele nem 10 sabe. milésimos. Ele não sabe. Ele não consegue medir. Então, hoje a gente tá vendo o mercado, por exemplo, de prata, que a gente vê que a prata subiu demais. Diminuiu. Ninguém mais tá vendendo prata 925. É rara exceção. Cara, a gente tá falando de prata opaca. O que é isso? É uma prata baixa. Cara, é uma prata leve. Tipo, o teor de prata é totalmente diferente. É como se eu estivesse falando do ouro 18 para um folhado. Tá? E a gente tá falando, assim, do mercado em transformação. Exatamente. E esse erro o pessoal comete muito. Se apega muito ao produto, aumenta muito o markup, sendo que o foco deveria ser em venda. Então, para quem está começando, que, cara, eu vou colocar um e-commerce, eu quero realmente vender, que chegam muitos clientes autônomos, Com certeza. não se apega ao produto. Cara, foca em vender. E aí a segunda dica dentro desse perfil é realmente eu acho, focar muito em estratégias comerciais. Cara, fazer combo, trabalhar 3 por tanto, X por tanto. Frete grátis. Frete grátis. Se tu não tiver um frete bacana, não tiver promoções, você ainda lá, anel por anel, eu vou pesquisar em outro site. Então tem que ter um olhar, acho, muito para essa parte estratégica, isso também vocês conseguem dar um suporte super bom para realmente vender. O cliente que hoje já está num patamar de vender 100 para vender 200, ele começa a entrar em alguns elementos que são muito parecidos até algumas coisas com o que vem, que não vem. Que é o quê? Cara, quando tu vai... Por que tu vai vender de 100 para 200? Primeiro ponto, tem que olhar teu frete. Esse é Tem um que olhar dos teu primeiros. frete. É o primeiro pilar que tem que olhar. Porque daqui a pouco tu tá vendendo 100, mas se tu conseguir fazer uma estratégia de dar 50% de frete, uma participação no frete, uma campanha semanal de frete, tu já consegue aumentar mais 10%, 30%. Se eu te falar que a gente tem um e-commerce que vende 1.6 e só tá com correio ainda. Vocês acreditam nisso? É difícil. Imagina a força da marca. É difícil, né? É difícil. Imagina a força da marca. Sim. E eu vou te dizer, Gui, eu tive uma péssima experiência num player muito grande, um player de venda de encapsulado, sabe? De produtos, né? Que é gigante, o maior player do Brasil, porque no final do ano eu compro Sim. todos os meses, e eu recebi 30 dias depois, porque deu aquele caos dos correios aí no final do ano, e eu abri reclamação lá, cara, se for cliente antigo, cara, tem que ter um cuidado especial, né? Sim. Não só comigo, né? Mas com todos os clientes que vocês estão tendo. E aí o pessoal, abriu vários chamados lá, né? E tentaram discutir isso. E agora, recentemente, eu recebi uma mensagem do site ali deles, dizendo que devido ao grande volume de reclamações e tal, e eu tô no meio ali, né, também, eles me deram um baita cupom de desconto para a próxima compra e incluir uma transportadora. Porque, cara,
Não dá para depender Não, do... eu não estou falando desmoralizando o Correio, Não, mas eu pelo estou contrário. dizendo assim, ó, cara, o Correio, ele sempre foi, e olha, acho que ele vai continuar sendo uma das principais meios de entrega. A gente tem parceria Uhum. em Limeira, em São Paulo, nas grandes capitais, mas a gente tem que ter sempre um plano B, Claro. né? E o plano B, ele é importante para essas situações Uhum. de alta, de pós-black, de entrega. Então, eu estou falando numa situação negativa que aconteceu comigo, que pode ter acontecido, e está acontecendo agora, nesse exato Direto. momento, né? Com Exatamente. muita gente, né? E dentro desse cenário, Gui, eu acho que é dentro do que a gente estava comentando, um cliente que a gente tem em conjunto, que em agosto estava na casa dos 80, e em novembro bateu, faltou pouquinho para 200. O que esse cliente fez diferente? Ele cercou de bons parceiros, Uhum. mas principalmente, ele fez coisas que talvez ele não acreditava que poderia fazer, porque esse cliente não vendeu sem live, não vendeu sem investir mais em mídia. Tem que E eu acho pensar que- no todo. Eu acho que aí que tá um grande ponto, sabe? Às vezes a gente acha que para sair dos 100 para os 200, a gente tem que reinventar a rota. Cara, às vezes tu tem que potencializar o que tu faz bem feito. É isso. Então, assim, empreendedor, se tu faz live bem feita, se tu tá fazendo um trabalho em mídia bem feita, acredite nisso. Potencialize aquilo que tu já faz bem feito. É uma torneira aberta que não pode ser fechada. É isso que a gente fala. Poxa, o Guilherme lá da Verdade. IG tá entregando um resultado bacana aqui em mídia, tá dando certo. Aposta nisso. Continua investindo mais. E eu vejo que muitos cometem esse erro. Chega naquele caminho, aconteceu um resultado, agora não. Agora eu Já- tiro força daqui e boto do outro lado. Mas aí que tá. A gestão do negócio, ela é tão importante quanto fazer as ações, né? Sim. Então, antes de eu pensar em fazer algo, eu tenho que pensar que essa estratégia, ela tem que ser mantida por um período, e esse período não tem que ser 1, 2 meses, que é o que a gente vê, né? Uhum. E a tecnologia, o marketing, as publicidades, elas não podem ser o segundo plano. Uhum. E elas não podem ser o elemento principal de cancelamento quando acontecer a primeira fragilidade financeira na empresa, que é o que acontece. Vai ver lá se a CIMED, como é que ela trabalha lá as campanhas dela. Vai ver o time da CIMED. Parou de vender, bota mais força para entrar mais gente, né? Viu agora a campanha que eles estão lançando? Energético? Aham. Tu entendeu? Uhum. Cara, eles estão indo para o mercado que é gigantesco. Uhum. Eles estão super bem posicionados e eles com um time de peso. Uhum. Estrutura gigantesca de investimento. Será que Com eles vão, no certeza. segundo mês, vão cancelar esse processo aí todo? Não. Capaz que não, né? Com certeza. Capaz, né? E é o que a gente fala, né? Na verdade, quando a gente olha para os pilares, e por isso que a gente fala que tem que ajustar os pilares, né? Sim. A depender do modelo de negócio, pô, eu tô faturando 100, tô faturando 200 mil, tu já tem uma base de clientes consolidada que tu Uhum. pode trabalhar ela e talvez só dentro da base tu chegue aos 300. Uhum. Né? E aí quando a gente fala de olhar para os canais, não é olhar para o canal e pensar assim, beleza, para chegar dos 200 ao 300 eu tenho que botar mais 10, 15, 20 mil reais de mídia paga. Não, pelo contrário. Dependendo do momento, faz muito... Dependendo do momento não, sempre faz muito mais sentido vender para base, tá? Isso Sim. é regra. Padrão. Mas dependendo do contexto, olhando para tua base, tu já consegue tirar esse dinheiro Uhum. do 100 pro 200 sem fazer muito esforço Sim. de marketing que a gente fala, né? Sim. Aí, beleza, do 300 pro 500, aí tu vai ter que, abrir o marketplace, Uhum. vou ter que começar num TikTok, Trabalhar mais vou ter a que base, pegar né? influenciador, vou ter que trabalhar melhor a nossa base, vou ter que ter um aplicativo para fazer push porque o WhatsApp tá me dando, Sim. me cobrando 35 centavos para fazer disparo. Sim. Né? Então, como é que a gente começa o Instagram me cobrando 12%? Ou seja, em vez de eu investir 100 mil, agora estou investindo 80 Uhum. diretamente. Né? Como é que a gente joga esse jogo de olhar para tudo? Né? Mas Verdade. é bem legal. Show, cara. Tendências. Quais são as apostas que a BW tá vendo de tendência aí para esse ano que vem? A gente tem, dentro do nosso planejamento estratégico, a gente tem estruturado um caminho pelo menos até 2030, 2035, na verdade. Uhum. E a gente tem visto que, cara, a gente ouve muita besteira no mercado. Pô, o e-commerce vai acabar, Fábio. Agora com a inteligência artificial, o Google lançou uma ferramenta que vai acabar. Eu recebi um direct de um cliente nosso. Pô, eu fui para uma mentoria de um guru e ele falou que o e-commerce vai acabar. Cara, eu faz mais de 20 anos que eu ouço isso, tá? Então, para mim não é novidade, né, ouvir isso. O que eu posso dizer? A tendência é que o e-commerce se torne uma das principais engrenagens da Com gestão certeza. do digital, Com das certeza. vendas digitais.
Inclusive, tem muito cliente batendo na nossa porta dizendo assim, Fábio, você tem que botar o gestão aí dentro, o RP dentro do e-commerce, tem que ter processos mais automatizados, tem que ter a parte fiscal. Então, o e-commerce, ele tende até 2035 a se tornar uma das maiores engrenagens de todo o processo no digital. Ele é centralizador. Uhum. Por quê? Porque a gente tem visto que as tendências de inteligência artificial, o comportamento de compra do consumidor vai se transformar muito nos próximos anos. Uhum. Cara, eu não sou especialista em inteligência artificial. Em 2005, quando eu estava concluindo lá meu curso de graduação lá na Universidade de Passo Fundo, um dos professores, Roberto Rabelo, grande amigo meu, ele estava fazendo doutorado em redes neurais. 2005. Eu fico pensando, esses caras, eles... Tá vendo? 2000. Eles enxergam 10 anos na frente, 20, Eu não tô tem velho, como. né, cara? Mas Não, eu não quis falar isso, né? Eu tentei desviar o foco cara, da idade. 21 anos depois, Uhum. a gente tá falando de inteligência artificial, Aham. entendeu? Então, assim, a inteligência artificial, ela tá inovando, tá evoluindo, as empresas estão investindo demais. A gente sabe que existem vários paradigmas para serem quebrados aí, principalmente quando a gente fala em energia para poder processar tudo isso. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu estou falando de consumidor. Eu acredito que as tendências, olhando pelo comportamento do cliente, o cliente vai ser muito híbrido, né? O modelo vai ser cada vez mais híbrido. Uhum. Quando eu falo híbrido, eu estou falando assim, cara, o cliente ele vai comprar no ambiente que ele achar mais confortável para ele. Com certeza. Ele vai entrar numa loja física e vai comprar. Ele vai entrar no marketplace e vai comprar. Vai chamar no WhatsApp, vai querer ligação. Vai entrar no e-commerce, vai receber uma notificação, vai comprar pelo aplicativo, ele vai estar em vários canais diferentes. Então, ele vai verticalizar mais e isso tende a acelerar cada vez mais. Mas a inteligência artificial, ela vai moldar o comportamento de compra nos próximos anos. Ou seja, cara, quando eu entro num site, eu vejo, sei lá, eu tô querendo comprar um pijama para minha filha, né, pro inverno, eu vou entrar no site, lá tem um monte de produto que eu não quero ver. Então, eu acredito, e nós acreditamos com essas mega tendências, principalmente de comportamento, os sites vão se moldar de acordo com o teu perfil de compra. Isso é muito Esse é o provável caminho, que vai acontecer, né? Certeza. Então, se a gente olhar para a inteligência artificial, olhar para e-commerce, olhar principalmente para o consumidor, vai existir uma evolução muito grande no comportamento de compra e as ferramentas vão ter que se adequar muito a isso. Olhando o e-commerce como um centralizador, a gente vai ter a conexão de vários canais aí dentro. Hoje já Assim é como é assim. marketplace. Exatamente. Tanto que a gente está fazendo duas frentes, já estamos, né, colocando em prática essas tendências, que a gente está separando duas frentes. Uma frente chamada fábrica de vendas, olhando muito para esse cliente que está começando, que precisa conectar no marketplace, que precisa realmente vender, né? Que aqui a gente usa a plataforma como principal motor de conversão, então muito facilmente a gente conecta anúncios de marketplace, tem um site próprio, tem todo esse... Tu tem o core do negócio que tu conecta em qualquer coisa. Exatamente. E quando a gente olha para essa linha de crescimento, a gente olha muito para essa parte de comunidade, essa parte de realmente de escala do cliente, né? Mas aqui a gente está olhando para um cenário também, que claro que ambos, né, andam juntos, que a gente está olhando para um cenário que não é só a plataforma, é o que é uma performance. Sim. A gente olha muito para performance, então a gente quer entregar um serviço de excelência para o cliente, não só no atendimento, mas também que ele tenha um produto, que ele tenha uma performance muito grande. Só que daí quando a gente começa a entrar nesse mérito de performance, a gente começa a olhar como o cliente do nosso cliente está tendo um comportamento. Como que ele pode ter uma entrega mais rápida? Não adianta só ter um preço competitivo. Claro. Não adianta só aparecer lá, esse é o melhor produto, se o resto não funciona. Exatamente. Então a gente está olhando também para essa linha de expedição, de pick and pack, de como a gente pode ajudar o nosso cliente a ser mais eficiente na sua logística. Tanto que semana que vem eu estou indo para visitar um cliente que tem uma operação super grande. Para quê? Para que a gente consiga ajudar ele nesse processo e, consequentemente, todo o ecossistema tem um ganho. Essa é a vantagem, na verdade. E além do que eu ia estar complementando aqui, a BW, junto com o grupo da Magazord, a gente está caminhando a passos muito largos para olhar cada vez mais o cliente. Né? O cliente da BW e o cliente da Magazord, principalmente, ele está tendo um aval muito grande na parte financeira. Então, a gente tende a fazer o quê? Nesses próximos meses, a gente já está lançando também a antecipação. A gente tá antecipando os recebíveis dos clientes, né? Então, os clientes hoje que vendem parcelado e querem fazer antecipação... Até porque fluxo é um dos maiores problemas hoje. Cara, é o problema financeiro, né, cara? Então, a gente tem que tratar um pouquinho a dor financeira do nosso cliente. Então, a gente tem um fundo próprio, né? A gente
tem a fintech já, né, registrada, tudo, com a possibilidade, né? Então, a gente vai conseguir, de certa maneira, ajudar cada vez mais o nosso cliente. Inclusive, futuramente, quem sabe, né, comprar os seus produtos, né? Quem sabe ter capital para poder fazer a compra do produto. Então, a gente quer dar um apoio geral para o cliente, para que ele possa ter condição financeira de poder, né, evoluir cada vez mais. Mas olhando as mega tendências aí, Gui, a gente vê assim, ó, que existe uma tendência também, eu acredito que tu já tenha visto também, de práticas legais, né? Que as empresas tendem a, nos próximos anos, a se comportar melhor, tanto nas práticas ambientais, como nas práticas financeiras. A gente está falando, pô, a gente está prestes a começar a vivenciar uma reforma tributária no país, onde, cara, é um assunto que ninguém quer ouvir, cara, nem o empreendedor que vai assistir agora esse podcast vai querer ouvir falar de tributos. Até porque nunca é bom. Nunca é bom, cara. Dói no bolso. Quando dói no bolso, cara, todo mundo não quer falar. Então, assim, a gente tem feito um movimento bem legal junto com o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais, diretamente ligado ao Congresso ali, né, para conseguir, de repente, mudar um pouquinho, né, o aval, mas já está determinado, né, que as empresas vão ter que se comportar de uma forma diferente. Então, uma das tendências é fazer com que as empresas se tornem cada vez mais legais, né? Mais cool, né? Para o cliente poder comprar. E existe um movimento também no mundo, né? De menos é mais, né, cara? Eu acho que a gente tem visto isso, né? Na parte da confecção, pessoas procurando saúde, bem-estar, paz, menos movimento, menos barulho. Menos ansiedade, menos café. É, isso aí. Então, cara, essas tendências, elas moldam demais o comportamento das pessoas e isso está muito atrelado às marcas, né? Então, como é que eu vou me comportar nos próximos anos? Olhando como empreendedor. Lá, eu sou um dono de empresa de joias, eu tenho que me conectar a pessoas que têm a mesma vibe, né? Com certeza. Então, eu acho que tem muito disso, sabe, Gui? Se a gente olhar pelo lado da tecnologia, a gente tem um viés. Se a gente olhar ao lado do consumidor, cara, Que é o que molda, é o que manda, né? é o que muda. Tanto é que, né, quando a gente fala da aceleração tecnológica, a gente está falando de 10 anos em 2 em função da mudança de comportamento, e não foi em função do avanço tecnológico. Não. Exatamente. O avanço tecnológico só se moldou a mudança Isso de aí. comportamento. O que eu acredito quando a gente olha para esse mundo de IA, né? Eu tenho estudado desde 2022 com profundidade, né? Para entender o quanto isso pode nos ajudar e nos trazer eficiência. A primeira coisa é que no mercado tem muita gente falando muita coisa e fazendo pouca. Então, dá para fazer isso aqui. Essa cortina, se eu falar para ela, cortina, venha para cá e ela vai fazer. É isso que a galera tá falando, né? E dentro do comportamento, eu vejo a grande mudança que é a seguinte. A gente está vendo ChatGPT, Copilot, né, Microsoft, o próprio Gemini do Google, mudando a forma de pesquisa para dar mais tempo para quem está pesquisando. Ou seja, o que muda? Quero comprar um sapato. Antes, aparecia as listas dos e-commerce, clica ali, que sapato? Feminino? Masculino? Que número? Não tenho o que eu quero. Sai, volta, vou para outro site, outro e-commerce. O que vai começar a acontecer agora é que as plataformas vão estar interligadas aos e-commerce e vai perguntar assim, tu quer feminino ou masculino? Isso. Eu quero feminino. Tá, peraí então. De que tamanho? 36. Tu quer pra casamento ou pro dia a dia? Pro dia a dia. Não, então são esses e-commerces aqui que tem esse produto que tu quer. Ou seja, o meio não vai mudar. O que vai mudar é que a IA vai antecipar o tempo que o cara levava fazendo pesquisa. E aí a gente tem, obviamente, os motores de busca fazendo isso de maneira natural. O que eu vejo? Ela quer te conhecer cada vez mais. Isso não dá pra falar, eles não sabem, né? Que é só pra dados pra entender quem tu é. Mas o que eu vejo no movimento dos e-commerce? Mais ou menos sendo algo parecido com isso. Pô, eu compro na empresa X, na marca X. Eu vou entrar no e-commerce e vai aparecer ali. O que você tá procurando hoje? O que tu compra, isso? Eu tô procurando por um sofá de cor. Que cor? Marrom ou preto? Isso. E aí vai aparecer na tela o que tu quer, em vez de tu ficar categoria, menu, não tem, sabe? Esse eu vejo o movimento... Perfeito. E tá acontecendo, Jagui. Tá acontecendo tanto que quando a gente fala com o nosso time lá de infra, o número de requisições, acessos vindo de bots, que nada mais é do que os motores de busca trabalhando, né? Claro. Cresceu. A gente acaba tendo hoje, assim, É muito grande. mais de 35% de custo de infraestrutura. Só de bot analisando. Imagina, olha, esse é um número absurdo. E aí a gente vai pensar o seguinte, né? Quando a gente vai olhar, e aí uma das coisas que precisa estar estruturado no e-commerce é a descrição de produto.
como que o bot vai entrar no site e vai saber que aquele teu produto é para tal finalidade. Uhum. Se eu pudesse dar uma dica hoje, principal é olhem a descrição dos produtos de vocês. Uhum. Mínimo, né? Se tu ajustar a descrição de produto, a tendência é que o bot leia aquilo muito rápido Sim. e tu começa a aparecer nos motores de busca que hoje ninguém tá olhando e ninguém tá trabalhando. Ou seja, inclusive a busca orgânica tem mudado muito. Claro. Demais, né? Total. Hoje a gente fala muito em vídeo, né? Por exemplo, o próprio Google, ele prioriza mostrar os vídeos sobre o tema e não mais Sim, o texto, né? sim, Então, sim. é um movimento que a gente vê acontecendo e, assim, eu não tenho medo da IA, pelo contrário, eu acho que ela vem para agregar e Sim. trazer velocidade, Sim. né? Mas a gente tem que estar moldado e saber como é que eu me preparo para quando ela, pum, Usar Sim. ela a favor do próprio exato, negócio, quando o né? comportamento mudar, né? Sim. Legal, cara. Legal. Show. Gente, eu nem sei Muito que bom. horas são agora. Nossa 3 produção horas aí. da tarde do dia 30. 20 para as 11. Ó, 1h40 de... Não, deu 2 horas. 2 horas. 2 horas de podcast. Gente, Show. uma mensagem final para a gente encerrar. Falando com a galera aqui do e-commerce, do mundo de joia. Queria que vocês, cada um... Eu vou deixar uma mensagem que eu costumo sempre, não é filosófica, mas ela é bem importante. Geralmente o empreendedor, quando ele chega até nós, ele quer crescer, ele quer chegar em algum lugar, mas nem sempre ele acredita no potencial dele. Eu costumo dizer que eu acredito mais no potencial dele Eu do também. que, né? Então a minha mensagem aqui é para o empreendedor que está assistindo esse podcast e que pôde, quem sabe, assimilar alguma parte desse conteúdo e que possa utilizar no processo dele, mas acredite mais em você. Uhum. Acredite no teu potencial, no potencial da tua empresa, do teu negócio. Isso vai ser um grande ponto de partida para ti. Acredite no teu negócio. Uhum. Porque se tu não acreditar, ninguém vai acreditar em ti. Ninguém. É o ponto de partida. Acredite no teu negócio. Essa é a primeira parte. Minha mensagem. Boa. Eu falo muito isso porque às vezes a gente tá vendo um negócio que a gente atende, né? E a gente fica assim, meu Deus, eu sei que vai funcionar melhor do que o dono que não tá acreditando. Cara, é só ajustar isso, e a gente vê o dono ali, não, mas acho que não, mas eu não vou fazer força, mas será que se eu botar força... Não, vai que vai dar certo, vai funcionar. É isso aí. Mas, Show. yeah. Gui, eu vou deixar uma mensagem bem breve, que na verdade é mais um lembrete do que realmente uma mensagem. Esse ano a gente começou, o ano já é Copa do Mundo, é eleição, é feriado. Já não é fácil, né, pro empreendedor brasileiro. Com 365, imagina É. com 250. Já tem Dias. muitos desafios, mas é nesses momentos que a gente cria oportunidades. Então, se eu posso deixar uma mensagem e um lembrete é que, enquanto uns choram, tem outros que vendem lenço. Olha, É simples essa assim, é né? polêmica. E o e-commerce é isso, os negócios são isso. Cara, vamos fazer acontecer, vamos focar em fazer acontecer. A pandemia? É isso aí. E esse ano, faz sentido com o que eu estou falando, nós da BW, nós escolhemos fazer um ano implacável. Vai ser o melhor ano de todos. O ano Nossa, implacável. mente, tá. Vamos fazer acontecer. A gente quer estar nos grupos das empresas que estão crescendo. Uhum. É o que, todos esses movimentos, tudo que a gente falou aqui em quase 2 horas, é porque a gente quer estar com empresas que querem crescer. Existem só 2 formas. Cara, focar em fazer acontecer. E trabalhar. E Isso trabalhar. É isso. Show. Exato. Gente, Tamo junto. Obrigado. Tá? Obrigado. podcast mais longo do RG Connect, 2 horas, mas eu acho que nós íamos mais. Aqui a gente teve que dar uma pausa. Obrigado pela visita de vocês. Obrigado a você. E tamo junto, Tamo né? junto. Que 2026 seja o melhor ano de todos. Amém. Fechou. Só não que o ano que vem, né? O ano não vai ser melhor. É. Boa. Valeu. Show. Fechou.